Olá, colegas! Sejam todas muito bem-vindas à Jornada da Psicologia Hospitalar. Eu sou Patrícia Meckler, psicóloga há mais de 20 anos e fundadora da Psicocare, que é uma empresa na área da psicologia hospitalar que atua em um grande hospital aqui de São Paulo e que já formou centenas de psicólogas que hoje atuam com confiança e segurança em diversos setores dos hospitais. E nessa semana eu vou te mostrar o passo a passo para você dominar a psicologia hospitalar e atender com segurança os casos mais complexos, principalmente de cuidados paliativos. Então, nesse evento, o meu compromisso aqui com você é bem claro. Eu vou te mostrar o que ninguém te ensina na faculdade sobre o que é de fato atuar na psicologia hospitalar com segurança e confiança, sabendo exatamente o que fazer e como se comportar em qualquer situação. Nessa primeira aula, eu vou te mostrar os principais erros que todo iniciante na psicologia hospitalar comete e que, na maioria das vezes, acabam causando frustração ou sofrimento, tanto para o profissional e que pode repercutir de maneira negativa para os pacientes e familiares também. Na segunda aula, eu vou te mostrar o que fazer em cada uma das áreas do hospital e também o que fazer nas diferentes condições clínicas, como por exemplo, na oncologia, nos cuidados paliativos. E como levar esse conhecimento para fora do hospital, podendo ter outros locais de atuação, outros pacientes e muito mais visibilidade. Na última aula, que é a mais importante de todas, eu vou te mostrar o mapa da terapia breve da Psicocare. Você vai ver como eu e a minha equipe, como a gente atende de forma rápida e certeira os casos mais variados que acontecem no mundo da psicologia hospitalar. É uma abordagem que você vai poder utilizar em qualquer área do hospital, indo desde o pronto-socorro, maternidade, até as UTIs e com pacientes da oncologia e cuidados paliativos, por exemplo. Além disso, esse mapa vai te mostrar também como resolver os problemas e os conflitos que podem e com certeza vão acontecer no ambiente hospitalar. Lembrando que quando você domina a psicologia hospitalar, você passa a viver do seu propósito de ajudar as pessoas, só que com segurança, confiança, já que você não vai precisar ficar correndo atrás de pacientes e muitas vezes competindo por preços e também competindo com terapeutas que se formam em cursos de alguns dias e que prometem às vezes milagre. Você vai ter estabilidade. A estabilidade profissional que mais de 90% dos psicólogos acabam não tendo hoje em dia. E ter essa estabilidade não é só bom para o seu bolso, é bom também, principalmente para a sua saúde mental. E você sabe que isso efetivamente não tem preço. Além disso, a sua visibilidade, a sua rede de contatos aumenta muito, já que pacientes, familiares passam a te conhecer e podem te procurar para atendimentos no futuro. Sem contar as indicações dos outros profissionais de saúde, que também vão estar vendo o seu potencial. É claro que por questões éticas, a gente não pode ficar oferecendo o nosso atendimento para os pacientes, nem ficar dando nossos cartões. Mas isso não impede das pessoas te procurarem através do WhatsApp ou de redes sociais ou de outros profissionais indicarem os seus serviços. Mas se você acha que tudo isso está muito longe da sua realidade, ou até mesmo está bom demais para ser verdade, olha a transformação de algumas psicólogas que passaram pelo método Psicocare. Antes, a Daisy não tinha uma visão tão aprofundada sobre o que de fato é a psicologia hospitalar. A Daisy pensava que sabia o que era essa área. E só depois, com os estudos, a gente vai entender que a psicologia hospitalar é muito mais, né, do que aquilo que falam para a gente na faculdade. E hoje eu penso diferente, né, até por conta de pesquisar sobre isso. Então, o que eu observo é que é uma área que é grande, mas que poucos psicólogos têm interesse
e não tem interesse justamente porque na faculdade não nos é dado, esse ensinamento. Eu fiquei confiante na minha atuação. Eu fiquei me sentindo muito mais preparada para lidar com as situações que vão surgir. E eu acho engraçado porque sempre que eu comento com as pessoas que a minha área de atuação é a psicologia hospitalar, eu escuto a mesma coisa. Todo mundo fala, nossa, mas tem que ter um dom, né? Eu não conseguiria lidar com gente que tá morrendo, com gente que tá em sofrimento. E eu não acho que é um dom, sabe? Eu acho que tem algumas características que o psicólogo hospitalar precisa ter, mas a gente vai aprendendo ao longo do caminho, ao longo da nossa jornada. Assim como a maioria delas e como muitas de vocês, eu também acreditava que trabalhar no hospital como psicóloga era só para quem vinha de faculdades famosas ou para quem tivesse contatos importantes ou que tivesse algum tipo de dom ou talento especial. E o que eu percebi era que nada disso importava. E o que me faltava era direção, orientação e conhecimento prático. E se você se lembra da faculdade, a gente sabe que ela vai te dar uma formação mais generalista, sem te ensinar tudo o que você precisa saber para estar pronta para trabalhar no hospital. E o aprofundamento vem justamente depois da graduação. Depois de dezenas de cursos, supervisões, congressos, estágios, eu aprendi que a psicologia hospitalar é para qualquer psicólogo. Mas por ser um mundo paralelo, os psicólogos acabam não tendo os comportamentos e as habilidades necessárias para ter sucesso nessa área. E foi para fechar essa lacuna que a Psicocare surgiu. Mas o método da Psicocare não surgiu do nada da minha cabeça. Além de todo o conhecimento que eu fui adquirindo, estudo, vivência, o método ele surgiu de uma base sólida das experiências de muitos psicólogos que estavam realmente no campo de batalha ali, no dia a dia. Surgiu de uma inteligência coletiva. Então, eu posso afirmar que, somando os anos de experiência de todos os profissionais, né, que estão comigo, o método Psicocare tem algumas centenas de anos aí de experiência. Durante vários anos atendendo em hospitais, eu tive a oportunidade, então, de conversar, escutar, analisar centenas de psicólogos e de atendimentos, né, para conseguir entender o que realmente diferenciava um psicólogo confiante, seguro, respeitado, de um psicólogo que era só mais um, que não tinha sucesso nenhum na área hospitalar. E com isso, eu consegui mapear e transformar em um método tudo que o psicólogo hospitalar precisa saber e fazer para ter sucesso nessa área. Então fica comigo nesse evento, porque você, tenho certeza, não vai se arrepender. E se você estiver se perguntando por que de eu estar aqui hoje, eu te falo que são por dois motivos. O primeiro é pelo propósito que todo psicólogo deveria ter, que é de ajudar pessoas que estão precisando. E não existe um lugar mais propício para as pessoas precisarem de ajuda do que o ambiente hospitalar. Não tem preço você conseguir ofertar o conforto para um paciente em cuidados paliativos, por exemplo, e também para pacientes que estão lá com algum sofrimento, com alguma questão, sem contar todo o suporte e ajuda que a gente dá para os familiares e auxílio, né, para a equipe. E o segundo motivo é para ajudar os psicólogos que não estão vendo essa oportunidade de realmente viver da psicologia de forma segura, com estabilidade, sem a dor de cabeça de ficar correndo atrás de pacientes e ainda por cima, correndo atrás, né, de competições injustas ali por conta de valor. Para você ter uma ideia, a minha empresa só não cresceu mais, né, nesses últimos anos por um motivo muito simples. Eu não encontro no mercado psicólogos com a experiência e com o conhecimento que eu preciso. A maioria tem conhecimento e experiências rasas em psicologia hospitalar. Sem contar que quase todos os candidatos nunca fizeram um estágio sequer no hospital. Um dado importante é que desde a pandemia,
mais de 70% das instituições hospitalares de médio e grande porte ampliaram os setores de psicologia. Então, estão precisando de gente. Só com isso, você já consegue perceber que nada daquilo que te falaram sobre a psicologia hospitalar é verdade, né? Por exemplo, que não dá para viver da psicologia hospitalar, que não tem vaga, que não dá futuro, né? O psicólogo que entra para esse mundo, eu te garanto, não vai querer sair mais. E uma coisa importantíssima, muitos dizem que o ambiente do hospital é pesadíssimo. Eu vou falar sobre isso mais para frente, né? Claro que existem situações difíceis, né, desagradáveis, mas os pacientes não morrem também todos os dias no ambiente hospitalar, não é um luto eterno lá dentro. Sem contar que existem diversas áreas para você trabalhar dentro de um hospital e você pode escolher uma área que você se sinta mais confortável. Mas sobre isso eu vou falar na próxima aula. Então, todos prontos? Então, agora eu vou te mostrar os 3 principais erros que o psicólogo comete durante um atendimento que ele realiza no hospital. Esses são erros que podem prejudicar o atendimento e que a gente precisa entender e se atentar para não fazer, tá? É importante lembrar que esses erros, eles então precisam ser evitados e independente da área que você esteja atuando dentro do hospital. Na próxima aula, eu vou me aprofundar nas áreas em que você vai poder trabalhar e também vou falar o que você deve fazer em cada uma delas, mas os cuidados e os erros a gente precisa evitar em qualquer que seja a situação. Como eu falei no começo desse evento, o mundo da psicologia hospitalar realmente é um mundo paralelo da psicologia. E por isso tem suas peculiaridades e detalhes que acabam separando um psicólogo comum que atende no hospital de um psicólogo que realmente se torna referência na psicologia hospitalar. Só de você não cometer esses 3 erros, você já vai estar na frente da grande maioria dos psicólogos. Sem contar que não cometer esses erros vai te dar ainda mais confiança, mais segurança e respeito. Além disso, você vai estar ajudando de forma muito mais eficaz as pessoas e rapidamente vai se tornar referência aí no setor. E o primeiro erro é trazer a clínica para dentro do hospital. É totalmente diferente, gente. A gente não pode cometer esse erro, né? Primeiro de tudo, porque quando a gente está lá na psicologia clínica, no nosso consultório, a gente é procurado pelo nosso paciente, certo? E dentro do hospital, a grande maioria das vezes é a gente que vai até o paciente que está lá. O paciente não está esperando receber a visita de um psicólogo dentro do hospital. Ele espera receber a visita do médico, ele espera receber o fisioterapeuta, ele espera receber a visita do enfermeiro, do nutricionista, mas do psicólogo ele não espera. Então, quando a gente inicia um tratamento, um atendimento dentro do hospital, somos nós quem iniciamos com o paciente, né? Então não dá para começar falando assim, o que te trouxe aqui hoje, né? Ou o que te fez chegar ao meu consultório, o que está te incomodando. Não, né? A abordagem a esse paciente é totalmente diferente, né? Nós dizemos para esse paciente que a gente está indo conhecê-lo, né? Ou por uma rotina do setor, dependendo do setor onde ele está, ou porque teve uma solicitação de algum profissional que identificou algum comportamento diferente, ou né, alguma situação ali inusitada, né? Então, por exemplo, é um paciente que está muito entristecido,
né, que não está inapetente, que não está comendo, vem ali uma solicitação da enfermeira, né, que percebeu esse comportamento e ela coloca paciente inapetente, com sintomas, com choro fácil, né, pouco comunicativo, apático. E aí, ao entrar no quarto desse paciente, eu retomo isso, né? Falo, olha, eu sou Patrícia, sou psicóloga aqui do serviço de psicologia do hospital e a gente recebeu uma solicitação de atendimento, né? A equipe está preocupada, falou que está percebendo você mais triste, mais calado. É isso mesmo, né? Me conta um pouco como é que você está se sentindo. E aí a gente vai dando condições para esse paciente entender qual que é a nossa função lá, o porquê que a gente está ali e pensar junto com ele, construir com ele possibilidades, tá? De entender esse sintoma que ele está apresentando e como superar o que está acontecendo ali naquele momento, né? Então a primeira coisa é nós que criamos a demanda, nós quem vamos até o paciente, diferente da clínica. E aí todo o início ele fica diferente, né? A gente não pode transpor ali a forma como a gente vai trabalhar esses conteúdos da mesma forma que a gente faz na clínica. O setting terapêutico, né, tão famoso na clínica, das poltronas, do silêncio, do ambiente controlado, né, não existe dentro do hospital. Então a gente precisa ter uma postura um pouco diferente, porque o nosso atendimento ele pode sim ser interrompido, né, por uma medicação de horário que o paciente precisa tomar, ou de um exame que ele está já em jejum há bastante tempo esperando para fazer. Né? Então, isso vai exigindo uma postura diferente nossa. Né? A questão do sigilo, ela não não acontece da mesma forma como acontece dentro do consultório. Em ambas as situações, ele vai ser protegido. Só que no consultório não tem mais ninguém, né? Além de você e do seu paciente. Então, garantir esse sigilo é muito mais tranquilo, né? Vamos combinar. Mas, dentro do hospital, o setting terapêutico acaba sendo o próprio psicólogo, a forma como ele vai se posicionar, o tom de voz que ele vai ter, né? Como ele vai fazer para garantir ali um maior sigilo, uma maior condição do paciente se sentir à vontade para trazer as questões que estão suscitando determinado sofrimento. Dentro do hospital, o atendimento, ele também precisa ser pautado pela psicoterapia breve, né? Porque ele tem começo, meio e fim. Diferente da clínica, onde você às vezes pode deixar um pensamento, você pode fazer um corte para você trabalhar na próxima sessão. No hospital isso não acontece, porque você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte, né? Então, a gente sempre fecha o atendimento. A gente nunca deixa pontas soltas, né? Para que o paciente pense ou para que o paciente reflita, porque a gente não sabe se no dia seguinte ou no próximo atendimento que a gente estiver planejando para o paciente, ele efetivamente vai acontecer. E o segundo erro, que também é bastante comum e acaba atrapalhando bastante, é quando o psicólogo, a psicóloga, usa termos extremamente técnicos, né? O psicologizês, né? Que a gente brinca aí. Que ao invés de aproximar e facilitar a comunicação de uma maneira geral, acaba distanciando o psicólogo dos demais profissionais e do papel que ele tem que desempenhar ali, que muitas vezes é fazer essa mediação de comunicação, né? Muitas vezes a gente sai usando os inconscientes, a transferência, mecanismos de defesa egóicos, né? A gente vai usando esses termos ali como forma de proteção, né? Então, se eu falar difícil, né, talvez as pessoas me respeitem por conta disso.
Só que esse é um equívoco muito, muito ruim, porque as pessoas não vão entender o que você vai estar dizendo, qual o seu objetivo e, pior de tudo, né, no que isso vai estar ajudando ali o seu paciente ou o familiar ou a equipe, né, nesse processo ali que o paciente vai estar no hospital, né? Então, vamos evitar isso. Então, quanto menos desses termos a gente usar, tanto na comunicação verbal, quanto no registro que a gente precisa fazer ali, né, no prontuário do paciente, melhor é. Então, retomando, né, o uso de uma linguagem extremamente técnica faz com que a gente, então, se distancie dos demais profissionais, né? Sem dizer também, né, eu acho que isso é importante também deixar frisado aqui, que às vezes o uso dessa linguagem técnica, extremamente técnica, pode dar a entender que é uma disputa de egos ali, né, de quem fala mais difícil, de quem sabe mais, de quem domina melhor, né, os assuntos e o cuidado, né, enfim. E essa hierarquia, de novo, em nada, em absolutamente nada vai ajudar o nosso paciente, né? Então a gente sempre, se a gente se pegar fazendo esse tipo se a gente se pegar nesse tipo de linguagem, pare, né? E reflita o porquê do uso disso, tá? Certo? Então, uma linguagem mais acessível, tanto na forma verbal, né? Quando você for se comunicar verbalmente, quanto no registro do prontuário, é extremamente importante para um bom atendimento do seu paciente, certo? Então, o que o médico quer ouvir, né, se a gente não vai usar os nossos termos técnicos, né? Ele quer ouvir, né, se o paciente está realmente ansioso, né, o que a gente da psicologia vai fazer em relação à ansiedade desse paciente, né, de maneira clara, objetiva, né? Se a gente propõe, esse paciente ainda está, doutor, com muitas dúvidas, eu sei que o senhor já explicou para ele tudo o que está acontecendo, mas será que não vale a pena a gente sentar com o paciente, com o familiar, fazer uma reunião familiar, para poder tirar as dúvidas que ainda estejam aí por vir, né? Ele é um paciente muito concreto, então a gente precisa dar essas informações, né, de forma bem sucinta, concreta, não dá para ficar elucubrando muito com esse paciente, com esse familiar, né? Então a gente vai dizer para essa equipe muito mais como manejar esse paciente, né? Do que se ele está em transferência, se o médico agiu na contratransferência, se é uma defesa egóica ou não, se o ego está com sinais de ruptura ou não, né? Isso acaba não trazendo nenhum tipo de benefício. Quando a gente comunica dessa forma, são comunicações vazias, né, ali para a equipe, que nenhum benefício vai trazer. E o terceiro erro, que é que dos três acaba sendo o mais comum e talvez eu diria até que o pior de todos, que mais impedem os psicólogos de serem reconhecidos dentro do hospital, não tem nada a ver, na verdade, com falta de conhecimento técnico. E também não tem nada a ver com não saber de teoria, e não tem nada a ver também com falta de estudo, né? Por incrível que pareça, o erro mais comum e ao mesmo tempo que vai mais te prejudicar é uma busca incessante em ser amado, em ser aceito pelos pacientes, pelos familiares e pela equipe também, né? Eu sei que isso pode parecer estranho, às vezes até injusto, porque a gente aprende desde a graduação que ser acolhedor, gerar vínculo, ser empático são as bases ali, né, para um trabalho bem efetivo. Mas dentro do hospital, buscar ser amado é uma armadilha. E eu vou te mostrar por quê. Por que isso acontece, né?
O psicólogo, ele entra no hospital e muitas vezes, por causa da insegurança, ele acaba pensando assim, ó, se os pacientes, os familiares e a equipe gostar de mim, então eu vou ser chamado sempre e eu vou ser reconhecido, né? É uma busca de pertencimento, né? Ele acredita que o amor é igual ao vínculo. E claro que a gente precisa criar vínculo, né, com as pessoas, mas a gente não pode criar esse vínculo a qualquer custo, a qualquer preço. A psicóloga, ela pensa que se ela sair de um quarto e a família estiver sorrindo, feliz, emocionada, agradecida, aquilo prova a sua competência, né? Só que no hospital, a régua não é essa. No hospital, a régua você ajudou o paciente a se estabilizar, né, a lidar melhor com o que ele está sentindo? Você reduziu algum conflito? Você auxiliou na adesão ao tratamento? Se sim, você é lembrado e respeitado, tá? Se não, você pode até ser amado, mas você continua sendo visto como aquela pessoa irrelevante, né, que não está fazendo o seu papel, né? Tá indo lá só para ser amado por alguém. Deixa eu te mostrar o que acontece na prática quando o psicólogo coloca como meta, vamos dizer assim, ser amado. Ele começa a se alinhar demais, por exemplo, com a família, querendo defender eles da equipe. E logo a equipe vai começar a ver o psicólogo como um advogado da família e não como um parceiro no tratamento. Qual o resultado disso? Perde a confiança da equipe com a qual ele trabalha, certo? Muitas vezes, para não desagradar, o psicólogo deixa escapar durante o atendimento frases como eu vou ver o que eu posso fazer. Só que aí a família pode entender como uma garantia. E quando não acontece essa garantia? O psicólogo acaba perdendo a autoridade e o respeito. Mais um ponto. Quem tenta agradar todo mundo o tempo todo fica esgotado, né? Ainda mais no hospital, que é um lugar onde a gente tem sofrimento, a gente tem limites duros, a gente tem notícias ruins. Então, quem busca o amor constante acaba se destruindo, tentando tapar um buraco que nunca fecha. E aceitar isso vai fazer a sua evolução ser muito maior e muito mais rápida. Uma outra situação são nas evoluções no prontuário, que às vezes podem ficar cheias de emoção, ação, mas sem nada que a equipe possa usar clinicamente, sem nada de útil, vamos dizer assim. E os médicos acabam parando de ler e até pensam, será que o psicólogo virou poeta? Né? É um uso inadequado, né, do espaço que a gente tem ali para fazer nossas coisas, né? E com tudo isso, aos poucos, a gente deixa de ser visto como um especialista em saúde mental. E a gente passa a ser confundido como um animador emocional ou como um palhaço, né, que tem que deixar sempre todo mundo feliz e todo mundo bem. Mas você pode estar pensando agora, né? Então quer dizer que eu não devo ser acolhedor ou que eu não devo ser humano, que eu tenho que ser frio no ambiente hospitalar? Gente, não é nada disso, tá? E esse é justamente um mito que aprisiona muitos psicólogos, né? Vamos quebrar alguns deles aqui, ó. Um mito que acontece é que não dá para colocar limite, porque senão a gente perde a humanização, né? O fato é que sem limite, a hostilidade ela pode explodir e a gente não consegue fazer absolutamente nada. Então o limite protege. Um outro mito: se eu contrariar a família, nunca mais vão me chamar. E o que acontece de verdade é que quem sustenta limites claros é chamado justamente nos casos críticos, porque a equipe acaba percebendo que aquele profissional consegue segurar
né, o caos, mesmo que o paciente ou que os familiares não fiquem felizes, né, com o psicólogo. O segredo, então, não é abrir mão da empatia, mas sim transformar a empatia em firmeza empática. É mostrar humanidade com limite e com um objetivo clínico. Eu gosto de ensinar uma fórmula simples, o elo. O E de empatia, L de limite e O de objetivo. Empatia é validar a dor do outro, né? Então eu tô vendo quanto isso está sendo difícil para você. Limite é colocar o que é possível e o que não é possível. Então, hoje não é seguro fazer isso, né? Vamos planejar isso de forma segura. E objetivo é mostrar como aquilo melhora a situação. Assim a gente evita a agitação e garante que o tratamento vá continuar da melhor forma possível. Esse é o tipo de postura que gera respeito. Não é ser amado, é ser confiável. E dentro do hospital, a confiança é o que faz você ser chamado para atuação, né? E o que faz a presença do psicólogo necessária. Muitos psicólogos acabam tendo medo de entrar na área porque pensam assim, vou me destruir emocionalmente. Ninguém respeita o psicólogo no hospital. Pensam que é impossível humanizar sem virar a pessoa do contra. E a verdade é que essas objeções, esses pensamentos, só fazem sentido quando você atua com a mentalidade de que você precisa ser amado. Quando você consegue mudar essa chave para preciso ser confiável, as coisas se transformam. Você não vai se destruir, porque você não vai carregar a dor do outro para agradar ele. Você vai ganhar respeito, porque você traduz o sofrimento numa linguagem clínica objetiva, porque você humaniza, mas na medida, colocando o limite, né? E se colocando também do lado da equipe, né? Então, deixa eu ser bem clara com você. O psicólogo, quando ele quer ser amado, ele sai do quarto com sorrisos, lágrimas de gratidão. E o psicólogo, quando ele quer ser confiável, ele sai do quarto com o paciente mais estável, com a família menos agressiva, a equipe mais tranquila para trabalhar. E adivinha quem vai ser chamado de novo numa próxima situação crítica? O amado ou o confiável? É isso que separa quem continua anos como figurante dentro do hospital para aquele que se torna referência, uma voz ativa, indispensável. Então, se você quer crescer na psicologia hospitalar, grava essa frase. Não é ser amado que te faz referência, é ser confiável. Então, para de gastar energia tentando agradar todo mundo, né? Aprenda a sustentar limites com firmeza e veja como aos poucos você vai deixar de ser o psicólogo querido para se tornar o psicólogo essencial. Você não faz ideia, então, de como corrigir esses erros ajuda no caminho para o psicólogo se tornar referência dentro do hospital. E o melhor é que você já pode aplicar tudo isso que você aprendeu nessa aula a partir de amanhã, se você quiser. Mas se você ainda não trabalha no hospital, anota tudo que você aprendeu nessa aula para não esquecer, porque só o conhecimento de hoje já vai fazer você começar com o pé direito na psicologia hospitalar e muito acima dos seus colegas, mesmo que eles tenham anos de experiência, pode acreditar. E antes de eu encerrar, eu tenho 2 recados muito importantes sobre a próxima aula. Na próxima aula, eu vou te ensinar as técnicas e comportamentos que você pode utilizar na dinâmica hospitalar. Se você ainda não sabe, na psicologia hospitalar, você pode trabalhar em várias áreas diferentes, com pacientes
de diferentes diagnósticos, passando, né, desde o pronto-socorro, maternidade, UTI, né? E você vai também encontrar pacientes com diagnósticos, por exemplo, oncológicos, pacientes com diagnósticos cardiológicos e até mesmo de cuidados paliativos. E cada área ou condição clínica tem a sua peculiaridade. Então, já se programa aí para não perder a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito no seu trajeto da psicologia hospitalar e também na sua carreira como um todo. E a gente fica por aqui até esse momento e eu te vejo na próxima aula. E nessa hora você vê o significado do que de fato é a psicologia hospitalar, né? Não é só você parar e dizer, tá tudo bem, vai ficar bem, né? Não. É você olhar para o outro, ter empatia e dizer, eu estou aqui, mesmo sem abrir a boca, né? Sem falar nada. Você consegue tocar de fato na alma do outro ser humano, com um olhar, com simplesmente um toque, né? Um segurar de mão, e ele consegue entender que naquele momento você está apoiando ele, que naquele momento ele está sendo escutado, mesmo sem falar nada. Então isso para mim é mágico, e é ser humano.